Oi pessoal, eu sou Douglas Belchior. Começa agora o nosso novo programa sobre meio ambiente e mudanças climáticas aqui na TVT. Por aqui o tempo virou. As mudanças climáticas atingem o mundo como um todo, mas a água e a crise hídrica são pontos centrais do nosso tempo. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso adequado à água potável. A organização reforça que uma gestão fragmentada e inadequada da água aumentará esse número para 5 bilhões até 2050. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Mesmo assim, o país constatou cerca de 3 grandes crises de escassez hídrica nos últimos 20 anos. Diante da complexidade do contexto, economizar água não basta. Cientistas, movimentos sociais e ativistas apontam a necessidade de frear o desmatamento da Amazônia para evitar a alteração do fluxo de chuvas e diminuir o uso industrial da água, entre outras medidas importantes. E superar a crise hídrica anunciada é uma das grandes tarefas do nosso tempo. Como é que está o tempo aí na sua quebrada, no seu quilombo, na sua favela, no seu terreiro, na sua comunidade? Aqui o Tempo Virou. O Tempo Virou é uma colaboração entre a TVT e a Agência Alma Preta de Jornalismo. Vamos discutir os impactos das mudanças climáticas no cotidiano da população, no contexto rural e urbano, cidade e campo. Sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também pelos canais do YouTube do Alma Preta e da TVT, nos endereços que estão aqui embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, convidamos Isabela Santos, nortista, afro-ameríndia e pesquisadora das mudanças climáticas. Ela é consultora do Instituto de Referência Negra Peregum e sua pesquisa foca em justiça ambiental, racismo, gestão da água e políticas participativas. Oi, Isabela. Satisfação, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Fala pra gente aí, com sinceridade e radicalidade. O tempo virou? O tempo virou. O tempo está virado e a gente precisa olhar isso com urgência, né? Os últimos casos no Brasil, as grandes periferias, centros urbanos sem água, a pandemia do Covid-19 pedindo com urgência saneamento nas periferias para as populações mais vulneráveis e os alagamentos e enchentes levando a vida de muita gente. Então, é urgente isso que a gente está fazendo aqui hoje, conversar sobre as mudanças climáticas. Conversar e agir. Bom, vamos conhecer um pouco mais da Isabela e do seu trabalho. Eu me chamo Isabela, eu sou paraense, nascida e criada em Belém do Pará. Eu sou graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Pará. Existe uma escassez de água que é desencadeada, na verdade ela é acelerada por conta das mudanças climáticas, por conta das mudanças do clima, mas ao mesmo tempo essa já é uma realidade vivida para boa parte da população, porque ela já não tem acesso a uma série de serviços, como é o serviço de água, serviço de saneamento, alimentos, enfim. Então foi aí que eu comecei a questionar e tentar entender o que trazia as mudanças climáticas e o que isso tinha a ver, por exemplo, com questões estruturais da nossa sociedade, como o racismo. E a partir desse olhar de entender a vulnerabilidade que a população local vive, condições externas que começam a ser muito mais frequentes, então casos de chuvas extremas mais frequentes, ou então secas mais prolongadas, como que isso interfere muito mais no dia a dia dessa população, que acaba sendo um processo de racismo estrutural e levando a um ciclo que eu costumo falar do ciclo da vulnerabilidade, porque é muito difícil essas populações conseguirem se mover, né, se movimentar dentro de uma estrutura societal com todos esses problemas. As mudanças climáticas, elas estão vindo como um grande recado, né, uma grande aproximação e falando assim: se a gente, como humanos, não começarmos a observar os caminhos que a gente está fazendo, a gente vai tender ao colapso. Isabela, conta um pouco pra gente da sua trajetória, do seu trabalho, como é que você foi parar nesse tema das mudanças climáticas? Então, eu sou engenheira ambiental, né, de formação. Sempre me vi envolvida nessas relações do humano com o meio ambiente, né? E durante a minha graduação eu fiz trabalhos muito mais técnicos.
Mas eu queria entender essa relação, quanto que isso estava envolvido com a sociedade, como que os agricultores conseguiam ter acesso a esses dados, como que isso impactava, né, na vida da sociedade no geral. E aí, então, eu vim para São Paulo para fazer minha pós-graduação e eu comecei estudando a escassez hídrica aqui na região de São Paulo, que para mim era algo muito difícil de pensar, porque eu estava na maior metrópole brasileira. Eu falava, e como que pode? Essa gestão da água, que daqui veio o pioneirismo para a gestão da água no Brasil. As outras políticas, muitas delas são baseadas na política de São Paulo. Eu falei assim, ué, como que pode a gente estar na maior metrópole do Brasil e essa má gestão dos recursos hídricos acontecer e a população ficar sem água? E foi a partir do estudo dessa falta de água, da vulnerabilidade da população, no quanto que as pessoas são impactadas pela falta da água, que eu comecei a tentar entender o que estava levando a essa falta de água. E aí veio o tema das mudanças climáticas, porque uma das grandes discussões é essa quantidade de água, ela vai ficar cada vez mais escassa. E um grande debate era, ela está escassa por conta das mudanças climáticas? Já são as mudanças do clima que afetam essa escassez de água? Então, foi assim que eu entrei no debate das mudanças climáticas. Você não é de São Paulo? Não. Eu sou nortista, sou da capital, sou de Belém. É uma cultura muito diferente, muito diversa do que a gente encontra aqui. Uma relação, inclusive, com a água, né, e com o meio floresta, completamente diferente. Belém, por exemplo, é rodeada por rios. A Amazônia tem muitos rios. As nossas cidades são rios, né? Nós temos uma frase muito emblemática que faz parte de uma música, que é esse nosso rio é uma rua, nossa rua Mururé. Então, para mim era muito essa diferença que eu acho que me trouxe a tentar entender essa concretude que é a cidade de São Paulo, feita no concreto, a cidade cinza, e esse meu lugar de onde eu venho, que eu vejo a água, né? A gente corre a cidade inteira, a gente está vendo o rio, que é enorme, caudaloso, a gente não enxerga as ilhas, a gente não enxerga as outras pontas, mas ao mesmo tempo a população também não tem acesso à água. O modelo de desenvolvimento baseado no capitalismo resulta em inúmeras injustiças ambientais, que é um conceito que muitas pessoas vivenciam, mas desconhecem. Explica pra gente, então, o que é a injustiça ambiental. Foi bom a gente ter falado, então, dos prédios e as diferenças, né? Porque a grande questão das injustiças ambientais, elas passam por alguns pontos. Um dos pontos é o acesso. Então, quem tem acesso a determinados serviços, quem tem acesso a esse meio ambiente equilibrado, né? Esse é um dos pontos. O outro ponto é quais são as populações que estão mais em situações de risco ambiental, quais são as populações que vivem e coabitam com o meio ambiente desequilibrado, né, que é o oposto. Então, quando a gente fala nessa injustiça ambiental, a gente está falando também sobre uma apropriação do meio ambiente de forma desigual. E isso tem muito a ver com a lógica do desenvolvimento capitalista, porque a gente está falando de acúmulo de capital, a gente está falando de lucro. Então, voltando para a ideia da crise hídrica, por exemplo, nós temos uma população que é mais beneficiada por esse acesso à água, que pouco sentiu, por exemplo, o momento de crise hídrica mais recente da região metropolitana de São Paulo, comparado com uma população que muitas vezes passa dias sem água, né? E que precisa, por exemplo, de outros meios para armazenar essa água e que nem sempre esses meios são disponíveis porque essa população é uma população de baixa renda. Então, essa é uma das formas quando a gente fala de injustiça, né? Atualmente, eu tenho estudado e vim desenvolvendo essa ideia durante o meu trabalho, da ideia do racismo ambiental, né? Então, quando a gente fala de injustiça ambiental, a gente está falando do que no Brasil? Um país majoritariamente de população preta, um país onde a população preta hoje habita, em sua maioria, as periferias das grandes cidades, habita o campo. E essas injustiças, elas não estão em qualquer lugar. Essas injustiças, elas são racializadas. E daí entra o debate do racismo ambiental. O quanto que essas populações que estão nas periferias
e são desigualmente afetadas é uma população negra, é uma população preta e também de baixa renda. Então, é nesse ponto onde as injustiças ambientais, elas se encontram no Brasil com a questão do racismo. Isabela, pensando no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo, o quanto a pauta sobre a justiça ambiental está inserida na agenda da administração pública e o que pode ser feito para melhorar esse cenário? Me arrisco aqui a dizer que ela não está inserida no debate. Ah, nem está inserida? Não. Então, eu arrisco dizer que hoje, na cidade de São Paulo, essa agenda da justiça, ela não está em pauta. Por exemplo, quando a gente fala em relação à gestão da água, o que se fala muito é sobre a segurança hídrica, que é se manter essa visão, a ideia de que nós precisamos pensar na questão de demanda e oferta de água e que isso precisa estar disponível para a população. Mas você há de convir comigo de que essa abordagem, olhar sobre esses aspectos, você deixa invisível muitos outros temas que passam sobre uma gestão mais justa. A gente não olha, a gente continua olhando para um ponto muito técnico sobre oferta e demanda e a gente esquece de olhar para as vulnerabilidades, para quem são e como essas pessoas conseguem ter acesso à água. Então, no meu ponto de vista, a questão da justiça ambiental, a questão de racismo ambiental hoje é uma pauta que os movimentos sociais estão trazendo como uma demanda. Eu arrisco também em dizer que isso vem muito de uma colaboração mais recente, né? Não que o movimento negro não falasse sobre isso. Falava, porque essa é uma demanda que está nas periferias há muito tempo, mas é uma pauta que entrou muito fortemente, principalmente depois da última COP, a COP26. Então, é uma pauta que hoje se olha e fala, ok, e principalmente depois da pandemia também, aonde estão os grandes efeitos dessa desigualdade em relação ao meio ambiente e como isso está afetando os mais vulneráveis, como que as pessoas vão conseguir ou não lidar com isso. Quando a gente fala dos efeitos mais recentes, onde que está o deslizamento de terra em Petrópolis, né? Aonde a gente viu na pandemia os esforços dos movimentos de quebrada, dos movimentos de periferia, para levar, por exemplo, álcool em gel para as comunidades, para tentar ter um pouco mais de saneamento e de saúde pública nesses lugares. O papel do movimento tem sido fundamental também nesse tema. Com certeza. Vamos fazer uma rápida parada, não saia daí. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre as recentes crises hídricas em São Paulo. Até já. Estamos de volta com O Tempo Virou. Lembrando que o nosso programa está também na internet, você pode seguir as redes sociais de Alma Preta e TVT, especialmente pelo YouTube. Bom, eu estou aqui hoje com Isabela Santos, pesquisadora de questões climáticas, faz um trabalho importante no Instituto de Referência Negra Peregum. Para a construção da sua tese de doutorado, você se dedicou aos estudos sobre crise hídrica no sudeste do Brasil, que a gente tem sofrido muito com isso, falta d'água e também as mudanças climáticas como um todo. Como é que você explica esses acontecimentos? Então, tudo começa, o grande debate da crise hídrica em São Paulo começa com o maior reservatório da região metropolitana, que era o Sistema Cantareira, não recuperando a sua carga de água para abastecimento da região metropolitana. E não só da região metropolitana, porque o Sistema Cantareira também abastece o interior de São Paulo, né? Região de Campinas, Jundiaí, etc. Não houve chuva suficiente no período chuvoso em São Paulo, né? O período que era para estar chovendo, não choveu o suficiente para recarregar o manancial. E por conta disso, isso afetou a distribuição de água e a decadência seguida, até que a gente teve, então, o uso do volume morto, por exemplo, do Sistema Cantareira. O grande ponto disso tudo é, cientificamente,
a gente tem como estudar o clima, né? A gente já antevê, por exemplo, processos de falta de chuva. Talvez alguns pesquisadores vão concordar que a gente não tem como prever se vai chover naquele dia ou não, de uma forma tão 100% afirmativa. A gente não tem como prever que não vai chover numa porcentagem muito alta, mas já se sabia que viria um período de escassez mais prolongado. Assim como, desde o período que o sistema Cantareira foi construído, já se sabia que ele não dava conta da demanda do crescimento da região metropolitana de São Paulo. Porém, a gestão de recursos hídricos, no geral, ela tem sido feita de uma forma muito tecnocrática. Ou seja, há sempre uma lógica da construção de grandes obras. Isso a gente pode ver tanto para o abastecimento de água, a gente pode ver nas construções de piscinões, no caso de excesso de chuva, né, de controle de drenagem. Só que essa é uma lógica de gestão e já de engenharia um tanto quanto atrasada. Hoje em dia a gente já sabe que nós precisamos investir em outras formas de gestão, em outras formas de infraestrutura, infraestruturas mais verdes, que sejam capazes de lidar com essas demandas da sociedade, que vão ser cada vez maiores. Além das questões mais técnicas e de gestão, a gente também sabe que uma certa mudança de política, né? Quando eu falo de política, a gente fala também de elaboração do sistema que nós temos hoje, um sistema capitalista, de uso desenfreado dos recursos que nós temos. E aí, quando eu falo recursos, eu coloco os recursos ambientais nessa lógica, que eu também não gosto muito, eu prefiro chamar de bens, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de bens que estão no meio ambiente e como a gente pode fazer o uso desses bens de forma mais igualitária. Então, se eu pudesse resumir essas questões mais recentes de crises hídricas, elas estão muito relacionadas a aspectos das mudanças climáticas, mas fortemente desencadeados pelo nosso sistema de desenvolvimento capitalista e político de desenvolvimento das cidades. De um uso irresponsável desses bens naturais. Exato. Agora, para quem está em casa, queria te fazer uma pergunta, porque você começou falando sobre o fato de que em algum período não choveu tudo que deveria chover naquele período do ano. E para quem está em casa ouvindo a gente falar, meio ambiente, mudança climática, crise climática, são conceitos que as pessoas têm pouca familiaridade. Então, um exemplo muito pedagógico sobre mudança climática é o que a gente está acostumado, né? A discutir dentro de casa com a nossa mãe, com a nossa avó. Leva o guarda-chuva porque vai chover. Né? Essa ideia que fica aqui no nosso imaginário da mãe mandando levar o guarda-chuva é com base na experiência que ela tem de vida, de que naquele período do ano provavelmente chove à noite, chove no final da tarde. E essa lógica de que tem determinados períodos do ano em que chove mais, ou que chove menos, ou que faz mais sol, faz menos sol, isso se perdeu. Isso tem a ver com mudança climática, não é isso a mudança climática? É também, isso se perdeu. Eu costumo falar que as pessoas, no geral, sabem o que são as mudanças climáticas. Talvez elas não saibam que tem esse nome, assim como as pessoas nas periferias sabem o que é racismo ambiental, talvez não conheçam por esse nome. Não conecta. Exato. Então, por exemplo, em Belém, a gente tem o horário da chuva. Sempre chove todo dia, gente. É a Amazônia, é muita chuva, é muita água. Agora, o que acontece? A gente, inclusive, tem algo que chama Te Encontro Depois da Chuva. A gente se encontra depois da chuva. Que legal. O problema é que a chuva mudou de horário. Então, é isso. É um pouco disso que a gente sente na realidade. Por exemplo, vai chover. Mas, recentemente, a gente estava no período de chuva aqui em São Paulo. Eu moro há 7 anos em São Paulo. Eu nunca vi chover mais de uma semana seguido, por exemplo, que foi o período que houve deslizamentos, etc. Então, a tendência das mudanças climáticas
é justamente essa, trazer esses eventos de chuva ou períodos de sol mais intenso, né, de verão mais intenso, que vão intensificar como você sente isso. Ou vão ser chuvas muito prolongadas, ou vão ser períodos de calor muito intensos. A gente volta daqui a pouco com o último bloco de O Tempo Virou. Segura aí. Estamos de volta com O Tempo Virou, um programa que discute caminhos para entender, solucionar e enfrentar a crise climática e a sua relação com as grandes cidades e com o campo também. O Tempo Virou também está na internet, você pode acompanhar pelo YouTube, da TVT e do Alma Preta e nas redes sociais. As consequências das mudanças climáticas e poluição em nosso planeta já estão sendo muito vivenciadas e com previsões alarmantes para o futuro. Nos últimos dias, ganhou destaque nas mídias um artigo publicado na revista Science que afirma que a humanidade precisa conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2030. Se isso não acontece, a vida nos oceanos enfrentará uma morte em massa, similar às grandes extinções ocorridas milhões de anos atrás. Em termos práticos, eu pergunto isso para você, Isabela, como é que esse acontecimento pode influenciar e afetar a vida da população humana no planeta? Os oceanos, eles estão, né, para essa vida marinha, para o equilíbrio do nosso clima, assim como as florestas estão para o que a gente tem na vida terrestre. O que acontece? O oceano, ele é um grande sumidouro de CO2, de dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa. Agora, com as mudanças climáticas, a temperatura dos oceanos está subindo. Então, a gente tem degelo das camadas polares, a gente tem um aquecimento dessa água, porque, afinal de contas, ele captura muito mais CO2. Então, essas mudanças de temperatura, além da mudança de temperatura e da enorme captação de CO2, que leva à acidificação dos oceanos, isso tudo desmantela um fluxo próprio que tem dentro dos oceanos. Então, assim, nós temos correntes de ar na atmosfera, assim como nós temos correntes de água nos oceanos. Então, essas correntes, elas circulam o globo inteiro. Uma hora a gente tem um mar mais profundo, a gente tem uma temperatura de água mais gelada, outra mais quente. Com as mudanças climáticas, tudo isso que nós conhecíamos de uma forma equilibrada, a gente passa a não conhecer mais. Porque a dinâmica muda. Se eu tenho um sistema que nós conhecemos como é esse padrão de troca de gases, se eu tenho um sistema que eu conheço como é essa troca de energia, agora eu já não sei mais como isso pode ocorrer. Então, isso afeta a vida da população, a vida marinha, né? Então, as algas, que são um bioindicador dos oceanos, em alguns pontos já estão morrendo, por exemplo, ou em outros lugares eles estão em abundância, porque afinal de contas ali tem muito material para elas captarem, só que isso já entra numa megapopulação, já entra numa superpopulação, então isso causa um desequilíbrio. Nós temos animais que são habituados a estarem numa região, num hábitat específico, e eles saem desses hábitats e vão procurar outros, só que lá eles não têm como sobreviver. Então, isso tudo causa essa mudança que nós temos nos oceanos, e isso, óbvio, impacta no que a gente tem nas cidades, né? Porque, afinal de contas, está tudo no ar, está tudo circulando sobre nós. Pois é, Isabela, muito obrigado por essa aula que você nos deu hoje aqui. E vamos clamar pelo senso de justiça, né, gente? De todo mundo. Nós todos queremos um mundo em que as riquezas possam ser distribuídas, em que haja justiça social, dignidade para todos, mas para isso precisamos de um planeta, precisamos de um ambiente saudável, precisamos respeitar os povos do campo, das florestas, povos indígenas, povo quilombola, e construir cidades que respeitem o meio ambiente. Essa é a nossa tarefa histórica. Eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui na TVT, seja na TV ou no YouTube,
Esse conteúdo está disponível para você nas redes sociais de Alma Preta e da TVT. Compartilha com a sua família, com seus amigos, contribua para esse debate, leve esse conteúdo desse vídeo para as escolas, para os cursinhos populares, para todo o ambiente possível, porque a gente tem que tomar cuidado, gente, porque o tempo virou.